acessar a plataforma, mas eu acho que a gente pode iniciar. Então, eu quero acolher a todos e todas novamente, que alegria, né? A gente receber vocês. Eu sou a Raquel, da Paróquia São Gonçalo, do Regional 2, estou coordenadora diocesana. O nosso assessor diocesano, Márcio, não pôde estar aqui presente, mas em nome de toda a equipe da EDAC, a gente quer acolher a todos vocês e acolher Padre Jean também. Estamos muito felizes dessa formação estar sendo realizada com o apoio da nossa diocese. Então, para a gente, antes de iniciar, né, acho que é de bom agrado para a gente poder trabalhar dentro da nossa plataforma, né? Então, para quem está no computador, a gente tem a tela aí que tem os membros que vocês conseguem ver, aí tem um balãozinho, que é quem quiser fazer alguma pergunta também, algum comentário, pode utilizar ele. Como tem o microfone, que é quando a gente precisar, né, de falar, se não quiser usar o chat, pode usar o microfone também. Nessa tela principal, a gente vai ver que tem um símbolozinho de mãozinha, então, se vocês quiserem comentar, fazer algum comentário, algum questionamento, vocês podem utilizar por lá. As perguntas, nós vamos deixar, Padre Jean vai deixar uns minutinhos no final da reflexão dele para poder responder as perguntas, né, aos questionamentos. Os slides, eu vou estar encaminhando para os coordenadores regionais e vocês vão receber esses slides, que é como forma da nossa forma, para ajudar na nossa formação. Então, vamos iniciar esse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que conduza o nosso encontro, que conduza essa nossa formação, durante esses 9, 10 encontros que vamos ter, que possamos fazer esse estudo desse diretório, fazer esse estudo desse novo documento, e que a gente consiga colocar em prática nas nossas paróquias e nas nossas comunidades. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E nesse espírito, eu acolho e agradeço já ao Padre Jean. Seja bem-vindo, Padre Jean. Obrigado, Raquel. Minha internet está falhando aqui. A minha internet está falhando aqui também. Está falhando algumas coisas. Essa minha fala, eu acho que não sei se foi, mas seja muito bem-vindo, Padre Jean. Obrigado, Raquel. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo também à nossa diocese por meio do online. Agradecer a toda a nossa equipe, ao secretariado também que está aqui presente. E sinta-se acolhido e à vontade. Obrigado pela oportunidade, espero que todos me escutem bem, né? Obrigado pela oportunidade de poder partilhar com vocês essa tarde e esse documento riquíssimo que nós recebemos da igreja para orientar a nossa catequese. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigado, Raquel, pelo convite, obrigado ao Padre Márcio, assessor. É uma alegria estar aqui na Diocese de Dom Marco Aurélio. Dom Marco Aurélio foi meu professor, meu diretor espiritual,
temos muita amizade e uma alegria estar aqui virtualmente na diocese dele. Eu já tive aí em Coronel Fabriciano uma vez, não sei se alguém estava lá naquele encontro, né, da escola catequética diocesana, mas nós já passamos um final de semana juntos lá, né, além de outras pessoas aí que a gente conhece do regional, do IRPAC, né, temos muitos elos em comum, de forma que eu reitero a minha alegria por estar aqui com vocês. Podemos começar o nosso trabalho? Podemos. Vamos lá, então. Não sei se todo mundo já tem em mãos o diretório para a catequese, né? Nós temos chamado ele de novo diretório só porque ele é novo, porque não tem novo no nome dele, né? Mas o diretório para a catequese. É muito importante que a gente acompanhe o estudo, esses encontros que nós vamos fazer, que vocês vão fazer, e eu vou participar de 2 deles, sobre o diretório. É muito importante que a gente acompanhe com a leitura do diretório. Então, ou antes ou depois dos nossos encontros, ou melhor ainda, antes e depois dos nossos encontros, é muito importante que você se dedique a pouco, não precisa ler tudo de uma vez, mas um pouquinho cada dia, ir lendo um ponto ou outro e meditando e tomando posse desse ensinamento que a igreja nos oferece acerca do diretório. Eu vou partilhar com vocês aqui uma apresentação de slides e nós vamos conversando acerca daquilo que está nos slides. E no final, eu vou deixar um tempo, então, para as perguntas de vocês. Peço que, acho que já está todo mundo com o áudio desligado, né? Fiquem com o áudio desligado. Se alguém tiver algum problema de conexão, está picando, eu não estou escutando bem, desliga a câmera, porque aí a conexão se gasta toda no áudio e ao menos você escuta bem, tá? Porque não é importante ficar me vendo, é mais importante ficar vendo os slides que eu vou aqui agora apresentar. Pois bem, nós hoje começamos esse estudo do diretório para a catequese. Começamos hoje o capítulo 1º, mas eu vou estudar com vocês também, no dia 15 de maio, o capítulo 2º do diretório. Eu sou o padre Jean Paul e sou da Diocese da Campanha, aqui no sul de Minas Gerais, já quase chegando em São Paulo. Esse nosso diretório para a catequese, ele se insere numa longa história dos diretórios, né? No século XX, a Igreja nos ofereceu 2 diretórios, 2 diretrizes, e esses diretórios aparecem depois do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, ele reformou ou reformulou o conceito de evangelização, de catequese, porque a igreja está sempre num caminho progressivo. A igreja não está pronta. Tem gente que acha que a igreja é igual uma pedra, né? Está ali a pedra pronta e acabou. Não. Deus é um e não muda. Mas a igreja não. A igreja progride, a igreja caminha, a igreja vai até o último dia da sua existência, até o dia da vinda de nosso Senhor, ela vai progredir, ela vai aumentar o seu conhecimento daquilo que Deus já revelou plenamente em Jesus Cristo. Então, quando o Concílio Vaticano II reformula o conceito de evangelização, o conceito de catequese, a compreensão que a igreja tem dela mesma, o dicastério, a congregação para o clero, que era a quem estava confiado o cuidado com a catequese, achou necessário, em 1900
71, oferecer ao mundo inteiro um diretório, uma diretriz. Como deve ser a catequese depois do Concílio Vaticano II. E aí, em 1971, nós recebemos, eu não recebi porque eu não tinha nascido ainda, mas tem gente aqui que já tinha nascido, né? Recebemos o Diretório Catequético Geral, né? DCG, Diretório Catequético Geral. Ele vem à luz em 1971. Depois desse diretório, nós caminhamos. O Papa Paulo VI publicou uma encíclica chamada Evangelii Nuntiandi, que renovou a evangelização no mundo inteiro. Depois o Papa João Paulo II, né, depois de Paulo VI, veio João Paulo I, depois ficou só 33 dias, depois veio João Paulo II, e logo no início do seu pontificado, João Paulo II publica uma exortação apostólica chamada Catequese Tradende, catequese para hoje, né? E essa exortação também dá um grande contributo para a catequese, de forma que, já lá quase no final do milênio, em 1997, a Congregação para o Clero reforma, faz um outro Diretório Catequético Geral, agora chamado Diretório Geral para a Catequese, né, DGC, e esse Diretório Geral para a Catequese recolhe, além dos ensinamentos do concílio, os ensinamentos do longo pontificado do Papa João Paulo II. Então, nós temos um Diretório Catequético Geral de 1971, que é fruto do concílio. Depois, nós temos um Diretório Geral para a Catequese, em 1997. E esse já já recolhe o magistério do Papa João Paulo II, que foi um grande papado, um dos maiores na história da Igreja. E agora, em 2020, o ano passado, a Igreja nos oferece, não mais pela Congregação para o Clero, não é mais a Congregação para o Clero a responsável pela catequese na estrutura do Vaticano. O Papa Francisco transferiu a responsabilidade da catequese para o Pontifício Conselho para a nova evangelização, para a promoção da nova evangelização. Então, não é mais a Congregação para o Clero. Os dois primeiros diretórios vieram da Congregação para o Clero. Mas este diretório, nosso Diretório para a Catequese, DPC, ele é publicado pelo Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. Então, é esse diretório, esse terceiro diretório geral, ou diretório universal da catequese, publicado depois do Concílio Vaticano II, que nós hoje começamos a estudar. Antes da gente entrar propriamente no nosso capítulo, como hoje é o nosso primeiro encontro, eu quis apresentar aqui para vocês uma estrutura geral do novo diretório para a catequese. Esse novo diretório, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, a catequese na missão evangelizadora da Igreja. Onde é que a catequese se situa dentro da grande ação evangelizadora da Igreja? Só existe catequese na Igreja? Não. A Igreja é muito maior do que a catequese. Mas então, onde é que a catequese se situa? Qual é o lugar da catequese na missão da Igreja? E é isso que nós vamos tentar compreender nessa primeira parte. Na segunda parte, o diretório fala sobre o processo catequético. Já sabemos onde a catequese se situa, então agora precisamos saber como a catequese acontece, como a catequese age, como que é o processo da catequese. E a terceira parte
é a catequese nas igrejas particulares. Aí na Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, aqui na Diocese da Campanha, como é que a catequese acontece? Então, são essas as 3 partes do nosso diretório. E cada uma das partes tem 4 capítulos, totalizando aí, então, como vocês veem na tela, 12 capítulos tem o nosso diretório. Além de uma introdução com os 10 primeiros números e uma conclusão com os 3 últimos números do diretório. Esse é, portanto, o plano geral do nosso diretório. Se a gente olhar aí agora os capítulos, a gente vai perceber, olha, o capítulo 1º, dentro da primeira parte, ele fala da revelação e da sua transmissão. O capítulo 2º, da identidade da catequese. O capítulo 3º fala do catequista, da pessoa do catequista. O capítulo 4º, a formação dos catequistas. Já na segunda parte, sobre o processo catequético, o capítulo 5 fala da pedagogia da fé. O capítulo 6 fala especificamente do catecismo da Igreja Católica. O capítulo 7 fala sobre a metodologia da catequese, e o capítulo 8º sobre a catequese na vida das pessoas. Na terceira parte, que é como que a catequese acontece na igreja local, o capítulo 9 fala da comunidade cristã como sujeito da catequese. Quem catequiza não é o catequista. Quem catequiza é a comunidade. O capítulo 10 fala da catequese diante dos cenários culturais contemporâneos. Quais são os desafios de hoje para a catequese? É um capítulo muito interessante, muito bonito e muito atual, porque ele fala para o nosso tempo. O capítulo 11 fala da catequese a serviço da inculturação da fé. Esse conceito de inculturação é muito importante, porque vocês não catequizam crianças, jovens e adolescentes da Suíça. Vocês catequizam crianças, jovens e adolescentes do Vale do Aço, em Minas Gerais, no Brasil. E a fé no Vale do Aço, ela adquire certos contornos que ela não adquire na Suíça. Por fim, o capítulo 12, o último capítulo, ele fala dos organismos que devem estar a serviço da catequese. A catequese, como é que ela se organiza? Que é no nível paroquial, no nível diocesano, no nível regional, no nível nacional. E quem que está a serviço da catequese nesses níveis? Essa é a estrutura, então, do nosso diretório. E aí, já que nós vimos a estrutura, nós entramos, então, no capítulo 1º. O capítulo 1º tem por tema, por título, a revelação e a transmissão, e a sua transmissão. Nós temos aí 2 conceitos muito importantes para o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II publicou uma constituição dogmática chamada Dei Verbum. Não sei se vocês já ouviram falar da Dei Verbum, espero que sim. A Dei Verbum é a constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina. E a Dei Verbum faz uma transformação no conceito de revelação. 90 anos antes do Concílio Vaticano II, no Concílio Vaticano I, havia um documento, uma constituição chamada Dei Filius, o Filho de Deus. E essa constituição dizia que Deus revela verdades sobre si. Se Deus revela verdade sobre si, o que nós podemos aprender? Nós podemos aprender essas verdades e nada mais. Então, o que aconteceu? Esta concepção de revelação, de que Deus revela verdade sobre si,
gerou uma catequese de decoreba, um catecismo. Porque se Deus revela verdade sobre si, o máximo que eu posso fazer é decorar essas verdades. Mas o Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, a palavra de Deus, o verbo de Deus, veio e nos disse: Deus se revela. Não são só apenas verdades. É o próprio Deus que se dá a conhecer. E se Deus se revela, eu não preciso ficar decorando verdades sobre ele. Eu posso me relacionar com ele. Porque ele está se dando a mim. Ele está se revelando a mim. Então, o conceito de revelação, o que Deus revela, Deus se revela, é muito importante para a catequese. E a catequese é um mecanismo de transmissão disso que foi revelado de Deus, ou seja, da sua própria íntima natureza. A catequese transmite aquilo que a igreja conhece sobre o próprio Deus. Por isso, revelação e transmissão, e a sua transmissão, são o lugar teológico da catequese. A catequese na igreja se ocupa disso, de transmitir aquilo que Deus revelou a nós, e nós sabemos, porque a igreja nos disse, que Deus se revelou. Esse capítulo 1 vai dos números 11 ao número 54. E aí, se você ainda não leu esses números, eu convido você, nesse próximo mês, até o nosso próximo encontro, dedicar-se à leitura desses 43 números, 43 parágrafos, é breve, né, do nosso diretório para a catequese. Esse primeiro capítulo está dividido em 4 partes, em 4 subdivisões. A primeira delas fala sobre Jesus Cristo, revelador e revelação do Pai. Esses 6 números, de 11 a 16, são uma teologia da revelação e um pouco de cristologia. A segunda parte fala sobre a fé em Jesus Cristo como resposta a Deus que se revela. E aí é uma parte que fala de teologia fundamental. A terceira parte fala da transmissão da revelação na fé da igreja. E aí é uma parte que fala de eclesiologia, que é a ciência teológica que estuda a igreja. A quarta parte fala da evangelização no mundo contemporâneo. E aí, então, é teologia pastoral. É colocar em prática tudo aquilo que nós vimos nos números anteriores. Vamos, então, parte por parte, né? Vocês estão aí firmes e fortes ou já estão cochilando? Firmes! Muito bem. Obrigado pelo retorno. Então, continuemos firmes e fortes. Primeira parte do primeiro capítulo. Firmes e fortes. Jesus Cristo, revelador e revelação do Pai. Nosso número 11 vai começar dizendo assim: tudo parte da autocomunicação de Deus. Iniciativa amorosa orientada para a comunhão. Olha lá no número 11 como é bonito. Tudo que a igreja é e tudo que a igreja faz tem o seu fundamento último no fato de que Deus, em sua bondade e sabedoria, quis revelar o mistério de sua vontade, comunicando-se a si mesmo às pessoas. Deus, para dar a conhecer a nós a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que nós retornemos à comunhão de quando ele nos criou. Mas para revelar a sua vontade, o que Deus fez? Deus se revelou. Deus se deu a conhecer para que, conhecendo a ele, nós pudéssemos conhecer a sua vontade. E esse ato
essa doação de Deus revelando-se à humanidade, é o fundamento de tudo que a igreja é e de tudo que a igreja faz. Se Deus não tivesse se revelado, nós não estaríamos aqui. Se Deus não tivesse se revelado, eu não seria padre e vocês não seriam catequistas. Porque nem existiria esse negócio de padre e esse negócio de catequista. Tudo que a igreja é e tudo que a igreja faz parte da iniciativa amorosa de Deus de se revelar para dar a conhecer a sua vontade, que é a restituição da comunhão original. É uma iniciativa de amor, é uma iniciativa amorosa, né? Deus nos quer com Ele, né? Por isso Ele se revela, para mostrar essa vontade de que Ele nos quer a todos em comunhão na casa dele. Jesus Cristo é a plenitude dessa autocomunicação. Ele revela e nele se cumpre o desígnio de Deus. Jesus é a plenitude. O documento Catequese Renovada, já de 1983, dizia que depois que o Verbo se fez carne, depois que Deus veio a nós em Jesus Cristo, nenhum segredo mais existe em Deus, porque Jesus revelou os segredos mais íntimos de Deus. Lembra que Jesus disse: quem me vê, vê o Pai? Quem encontra Jesus, encontra Deus. Encontra o todo de Deus. Não encontra um pedaço, não encontra uma parte. Não. Em Jesus, Deus se autocomunica. Deus se dá a conhecer por inteiro. Ele revela, Deus se revela em Jesus, mas Deus revela em Jesus também o seu desígnio, a sua vontade. Jesus é o revelador e a revelação. Jesus é aquele que traz o conhecimento de Deus, mas ele já realiza nele mesmo aquela vontade salvífica de Deus. Jesus é o ser humano perfeito, o ser humano conforme a vontade de Deus. Outro documento do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, ele vai dizer que Jesus revela ao homem como é ser homem segundo a vontade de Deus. Mas aqui tem muita mulher, então nós vamos dizer de uma outra forma. Jesus revela ao ser humano como é ser gente segundo a vontade de Deus. Então ele não só revela o mistério de Deus, mas ele realiza o mistério de Deus. A economia da revelação, ela se dá gestis verbisque. Essa expressão é da Dei Verbo. O que quer dizer gestis verbisque? Esse que final aí é o nosso e. É por gestos e palavras. Deus se revela sempre por essas duas coisas, gestos e palavras. Nem só gestos, nem só palavras, mas gestos que mostram o que a palavra diz e palavras que mostram, que explicam os gestos que Deus revela para nós. Então, nós nunca podemos, por exemplo, dizer assim, não, só a Bíblia. Lembra dos protestantes com Lutero que dizem só a Escritura, só a Bíblia, nada mais. Se nós acreditamos que só a Bíblia é revelação de Deus, nós estamos olhando só a palavra, não estamos olhando os gestos de Deus. E Deus continua gesticulando, Deus continua com gestos de amor para conosco. Então é preciso que a palavra ilumine os gestos, e os gestos são aquilo que o Vaticano II, a Gaudium et Spes, chama de sinais dos tempos. O que a palavra ilumina sobre os sinais dos tempos?
E o que os sinais dos tempos nos levam a conhecer da palavra? Sempre essas duas coisas, palavras e gestos. Se nós olharmos o Evangelho de São Mateus organiza o seu Evangelho assim. Jesus faz um milagre e depois vem um grande discurso. No final do discurso, Jesus faz outro milagre e vem outro grande discurso. Assim, São Mateus expressa no seu Evangelho o princípio da revelação, a economia da revelação, por gestos e palavras. Nem só um, nem só outro, mas ambos se retroexplicando. A palavra explica os gestos e os gestos esclarecem as palavras. Mas aí nós falamos de desígnio de Deus. O que é o desígnio de Deus? O que é a vontade de Deus? O que Deus quer? Por que Deus se revelou? Por que Deus veio a nós e vem a nós por gestos e palavras para dar a conhecer a sua vontade? Que vontade é essa? Olha que bonito o nosso diretório diz. A vontade de Deus, o desígnio de Deus, é um mistério de amor. É amor puro. Não é um mistério de punição. Ah, Deus veio a nós porque Ele nos quer punir, porque nós somos muito pecadores. Então nós temos que fazer muita penitência, rezar muito, senão a gente vai para o inferno. Isso não é um mistério de amor, né? O desígnio de Deus é um mistério de amor. Deus veio a nós, diz Santo Agostinho, porque Ele nos ama. Só por isso. Não precisou mais nada. Se não tivesse pecado, diz Santo Agostinho, Deus teria vindo a nós do mesmo jeito. Porque Ele não veio só para nos salvar. Ele veio porque nos ama. Ele nos salvou porque nos ama. Mas o motor do mistério de Deus é o amor apaixonado que Ele tem por nós. O mistério de Deus, o desígnio de Deus, é revelação da verdade íntima de Deus e da vocação do ser humano. Porque Ele nos ama, Ele nos revela a sua verdade íntima, a sua verdade mais profunda. Aquilo que vai no coração de Deus, a gente conhece. Ele revela para nós se a gente se relaciona com Ele. É que nem o processo do namoro. O namoro devia ser assim. O problema é que o povo hoje fica namorando só no mundo virtual e aí não conhece a verdade íntima do outro. Vai descobrir a verdade do outro depois que já casou, depois que já está morando junto. Aí assusta, né? Mas Deus nos dá a conhecer a verdade íntima dele. E ao revelar a sua verdade íntima, Deus revela a nossa vocação. Para que é que Deus nos criou? Para que é que Deus criou o ser humano? Deus nos criou para a comunhão. Deus nos criou para o amor. Por isso, ao revelar o seu amor, ele revela o nosso chamado a viver o seu amor. O desígnio de Deus é ainda oferta de salvação para todos. Não é para só alguns, não. Não é só para os cidadãos de bem, não. É oferta de salvação para todos. O desígnio de Deus é que todos se salvem. Deus tem uma esperança profunda de que todos nós vamos nos salvar. E quando alguém de nós rechaça, recusa a proposta de salvação de Deus, Deus se entristece profundamente. Porque tudo isso Deus está fazendo só porque nos ama. O desígnio de Deus é ainda chamado definitivo à comunhão na igreja. Se nós somos chamados à comunhão definitiva no céu, nós precisamos treinar essa comunhão aqui onde nós estamos, aí na sua comunidade. Ah, padre, mas a minha comunidade é muito complicada. Que beleza! Deus te pôs numa comunidade complicada para você chegar no céu bem treinado em viver a comunhão.
bem treinada em superar as dificuldades para viver a comunhão. Por isso a comunidade é necessária. O documento de Aparecida diz: não existe vida cristã fora da comunidade. É isso mesmo. Nós somos chamados à comunhão eterna com Deus. Por isso temos que viver aqui treinando essa comunhão na comunidade. Continuam aí vivos, felizes, né? Estão aí? Sim, muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim. Que bom. Porque eu aqui só estou vendo a minha tela e não vejo vocês. Então eu fico preocupado se vocês dormiram. Ouvido muito bem. Podemos ir para frente? Sim. Daqui a pouco eu deixo a palavra para vocês, tá? O segundo ponto, segunda parte do primeiro capítulo, fala da fé em Jesus Cristo como resposta a Deus que se revela. Então, se Deus vem a nós por amor, revela o que há de mais íntimo no seu coração. E ao revelar isso que há de mais íntimo no seu coração, nós descobrimos que Deus nos quer em comunhão entre nós e com Ele. Como é que nós vamos responder a esse amor radical de Deus por nós? Nós respondemos pela fé. A fé é a nossa resposta. A fé é a nossa resposta à revelação amorosa de Deus. Então, o que é a fé cristã? A fé cristã é dom de Deus e virtude sobrenatural. Ou seja, quem nos dá a fé é o próprio Deus. E é virtude sobrenatural. É Deus quem continua alimentando a fé no meio de nós. Não é algo que dependa só de nós. É claro que depende de nós. Se nós não cultivarmos a nossa fé, Deus não consegue sustentá-la sozinho. Mas nós também não conseguimos nos sustentar sozinhos. É preciso que Deus nos ajude, é preciso que Deus, com a sua força sobrenatural, nos ajude a manter, a sustentar a nossa fé. Acho que aconteceu alguma coisa aqui na nossa... Perdemos a apresentação. Perdemos a apresentação, né? Sim. Isso. Então, vou tentar de novo. Vamos ver se vai. Olha só. Apareceu? Sim, Não. apareceu. Agora sim, retornou. Muito bem. Sim. Então, a fé cristã é dom de Deus e virtude sobrenatural. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos sustentar a nossa fé. A fé é fruto da graça e resposta livre do ser humano ao Espírito, com E maiúsculo. Então, o Espírito Santo é quem suscita a fé em nós e é ele quem alimenta a nossa fé. Mas a fé é resposta livre. Deus dá o dom, Deus sustenta o dom, Deus desperta o dom, mas nós temos que responder livremente. Deus não nos obriga à fé. Deus sempre respeita a nossa liberdade. O terceiro quadradinho aí, a fé cristã não é irracional ou cega. Isso é muito importante. Eu costumo dizer aqui, e ontem alguém ainda me disse isso numa conversa de direção espiritual. Alguém me dizia assim: padre, o senhor fala sempre que o contrário da fé não é a dúvida, mas é o medo. E é isso mesmo. A fé não é irracional. A fé precisa ser compreendida. A fé é racional. Fé e razão provêm de Deus e não se contradizem. Ah, não, eu não posso pensar muito nisso, não, senão eu perco a fé. Essa fé não é fé, não, sabe? A fé verdadeira, ela se alimenta do conhecimento. Quanto mais você aprende, quanto mais você busca
em fontes verdadeiras, o alimento racional, intelectual da fé, mais você cresce na fé. Fé e razão andam juntas. Nesse mesmo documento aí do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, fé e razão, o Papa diz que a fé e a razão são as duas asas com as quais o ser humano voa para Deus. E ele diz, nenhum ser humano, aliás, nenhum pássaro voa com uma asa só. Então, nem só fé, nem só razão, mas as duas coisas juntas. As duas coisas nos levando para Deus. Quarto elemento, a fé cristã implica uma profunda conversão em todos os níveis da existência, né? Nós não podemos converter só um pedaço da nossa vida. Quem faz uma experiência de fé se converte, muda o jeito, muda o estilo, muda a forma da sua vida. E essa mudança, essa conversão, ela tem que se dar em todos os níveis da existência. Eu tenho que mudar o meu modo de pensar, eu tenho que mudar o meu modo de agir, eu tenho que mudar o meu modo de arrumar a cozinha, eu tenho que mudar o meu modo de me relacionar com o marido, com a esposa, com os filhos. Eu tenho que me converter em todas as áreas, em todos os níveis da vida. Não é aí na Diocese de Itabira, mas tem alguns outros lugares aí pelo Brasil, onde as pessoas só convertem a saia e a camiseta, né? Ah, fulano se converteu, viu? Tá pondo saia até no pé, agora só anda com camiseta de Nossa Senhora, não muda mais nada, só a saia e a camiseta. Isso é conversão? Não é conversão. A conversão tem que se dar em todos os níveis da nossa existência. Tem que mudar a inteligência, tem que mudar a vontade, tem que mudar o comportamento, tem que mudar as prioridades, tem que mudar as opções que nós fazemos, tem que mudar tudo na nossa vida. A fé nos transforma a partir de dentro. A fé cristã é um ato pessoal, mas não individual e privado. Atenção! É pessoal, mas não é individual e privado, pois tem um caráter relacional e comunitário. É participação na fé da igreja. De novo, eu recordo o que diz o documento de Aparecida. Não existe vida cristã, e aí eu posso parafrasear dizendo, não existe fé cristã fora da comunidade. A minha fé é participação na fé da igreja, né? Vocês se lembram na celebração do batismo, quando nós acabamos de renovar as promessas batismais, a conclusão que o presidente reza é assim: esta é a fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu digo eu creio, eu estou dizendo, na verdade, nós cremos. Porque quando eu creio dentro da comunidade eclesial. A minha fé é a minha forma de participar da comunidade eclesial, da fé da comunidade eclesial. Por isso, nós devemos sempre submeter a nossa fé pessoal àquilo que a igreja ensina sobre a fé. Porque por mais que você seja um homem de fé, por mais que você seja uma mulher de fé, a sua fé nunca vai ser maior do que a fé de todos os homens e todas as mulheres de fé, de todos os tempos e de todos os lugares. Essa é a fé da igreja. Então, a fé cristã, ela é sempre comunhão, porque, na verdade, Deus é comunhão e nos quer em comunhão com Ele. O terceiro ponto do nosso primeiro capítulo é a transmissão da revelação na fé da igreja, né? Se nós dissemos que Deus se revelou a nós por amor, nós respondemos a essa revelação amorosa de Deus pela fé. E essa fé,
é essencialmente comunitária, como é que essa fé é transmitida na igreja? A revelação é para todo ser humano. Deus não se revelou a um grupo de privilegiados. Deus não se revelou a um grupo de escolhidos. Não. Deus se revelou a todo ser humano. Todo ser humano que se abre à graça de Deus tem disponível para si o amor salvífico de Deus. Eu já disse para vocês aqui, a vontade de Deus é que todos se salvem, sem nenhuma exceção. Ah, padre, mas aqui na minha comunidade tem uma véia tão ruim, mas tão ruim. A mulher é uma bisca. Essa Deus não vai querer no céu. Vai sim. Essa também Deus quer no céu. E quando você chegar lá, pode ser que ela te abra a porta. Então você já aprende a viver em comunhão com ela enquanto é tempo, né? Porque a vontade de Deus, e quando eu digo vontade, não é só o querer. Deus faz tudo para que todo mundo se salve, para que todo mundo seja salvo, né? É igual o amor de mãe. Tem filho que é ingrato, não tem? Eu acho que aí também tem. Por aqui tem alguns, sabe? Uns filhos que saem de casa, largam a mãe e o pai e não querem nem saber deles. O pai e a mãe estão no maior perrengue, estão passando aperto. O filho está lá, de boa, assistindo de longe. Mas é ingrato. O pai e a mãe não recusam esse filho. O dia que esse filho se abrir ao amor da mãe, ao amor do pai, o amor da mãe e do pai estão sempre disponíveis a ele. E a vontade da mãe e do pai é que aquele filho venha, que aquele filho frequente a casa da mãe e do pai e se aproveite, se console no amor do pai e da mãe. Tanto que às vezes esse filho ingrato sofre, e quem é que está lá em primeiro lugar para consolar, em primeiro lugar para ser solidário? A mãe e o pai, que sempre sofreram pelo abandono do filho, mas agora não conseguem abandoná-lo, porque eles também querem que todos se salvem. Assim é Deus. Deus quer que todos se salvem e cheguem à comunhão com Ele. Jesus constituiu a igreja para quê, então? Se a igreja não é o clubinho dos que foram salvos, se a igreja não é o clubinho dos que receberam a revelação de Deus enquanto os outros são esquecidos de Deus, o que a igreja é? A igreja é sacramento universal de salvação. É o que diz a Lumen Gentium, essa constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a igreja. A igreja é sacramento universal de salvação. A nossa missão no mundo é apresentar ao mundo como é a salvação de Deus, como é viver a comunhão que Deus quer que nós vivamos no céu. Por isso a vida comunitária é tão importante. Quando alguém olha aí para a sua comunidade, deve enxergar um pedacinho do céu, sabe? Porque a vocação da comunidade eclesial é ser antegozo da comunhão trinitária no céu. É para isso que nós temos que formar os nossos catequizandos na catequese. É para isso que na catequese nós temos que educar na fé, para que nós vivamos em comunhão, de modo a que a nossa vida aqui já seja expressão do que vai ser no céu a comunhão. Se Deus quer que todos se salvem, aqui Deus quer que todos comunguem, que todos vivam na comunhão da igreja como antessala da comunhão trinitária, como antessala da comunhão do céu. O Espírito Santo é o protagonista da missão. Ele é quem fecunda a ação da igreja. A igreja não é uma realidade humana apenas, né? Ah, não, Deus está no céu, a igreja está na terra. É verdade. Mas o Espírito Santo é Deus que está com a gente.
É Deus que está fecundando, dando vida às ações da igreja. Então, meu querido catequista, minha querida catequista, sem o Espírito Santo, você não é nada. Sem o Espírito Santo, você não alcança o coração, o núcleo existencial dos seus catequizandos. Você pode ser um ótimo catequista, ter uma didática impressionante, mas se o Espírito não fecundar a sua ação, ela não alimenta a fé dos seus catequizandos. Ela não desperta a fé dos seus catequizandos. Ela não amadurece a fé dos seus catequizandos. Por isso nós temos que ter essa convicção. O Espírito é o protagonista. Nós somos coadjuvantes. Nós estamos juntos com ele, mas ele é quem realiza a missão. Os apóstolos transmitiram aquilo que eles receberam. São João, na sua primeira carta, diz isso. Aquilo que nós vimos com os nossos olhos, aquilo que nós ouvimos com os nossos ouvidos, isso é o que nós transmitimos do verbo da vida. Ou seja, não foram eles que inventaram. Aquilo que eles transmitiram foi o que eles receberam. E transmitiram em que força? Na força do Espírito. Também não foi só pelos apóstolos. Os apóstolos agiram e a fé apostólica chegou a nós porque o Espírito estava junto deles. A igreja continua essa missão, sob o influxo do Espírito. Os apóstolos transmitiram à igreja, a igreja transmitiu a nós, e nós que somos igreja, continuamos transmitindo a revelação de Deus sob o influxo do Espírito. Sem o Espírito, nós não transmitimos nada. Aí nós temos na última linha dessa nossa tela, esse trio que está aí na última linha. Tradição, Escritura e Magistério. Esse é o conjunto da palavra de Deus para nós católicos. Os protestantes acreditam só na Escritura. Lutero, nos seus ensinamentos, um ensinamento que ele deixou para os protestantes é só a Escritura, só a Bíblia. Para nós cristãos católicos, não é só a Bíblia. Por quê? Primeiro, porque a Bíblia não caiu do céu, né? A Bíblia chegou até nós por meio da tradição da igreja. Então, esse rio, que é a tradição da igreja que nos trouxe a Bíblia, ele também faz parte da palavra de Deus. Ele também expressa, comunica a palavra de Deus. Para nós, a palavra de Deus, ela está na sagrada tradição e na sagrada Escritura. Uma não nega a outra, mas as duas juntas, a tradição com T maiúsculo e a Escritura com E maiúsculo, são portadoras da palavra de Deus. Cuidado com essa palavra tradição, porque tradição aqui não é costumes. Aqui na nossa comunidade nós temos a tradição de enfeitar o andor de Nossa Senhora só com margarida. Não é isso não, né? Isso aí é um costume, isso é uma tradição com T minúsculo. Essa tradição aqui é tudo isso que nós estamos dizendo sobre a transmissão da fé. Então, tudo isso que nós viemos dizendo sobre a transmissão da fé, mais a Escritura e mais o magistério. O que é o magistério? O magistério é aquilo que o Colégio Universal dos Bispos, os bispos todos do mundo, reunidos com o Papa, que também é um bispo, o bispo de Roma, esse Colégio Universal dos Bispos é quem interpreta a palavra de Deus para nós, contida na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura. O magistério é o serviço que os bispos prestam na interpretação da palavra contida na tradição e na Escritura. E é nessa dinâmica,
nessa tríplice dinâmica de tradição, escritura e magistério, que a transmissão da revelação vai se dando na igreja. A igreja obediente ao Espírito escuta a revelação, transmite a revelação e sustenta a resposta de fé dos seus fiéis. A igreja acolhe, transmite e ainda sustenta a resposta que os fiéis dão na fé à revelação de Deus. Evangelizar é a graça e a vocação própria da igreja. A igreja existe para isso, para receber e transmitir a revelação e sustentar, dar sustento, dar suporte à resposta da fé dos fiéis. E essa graça de evangelizar, a igreja a tem para si e para o mundo. Primeiro a igreja se evangeliza, para depois evangelizar o mundo, né? O evangelho transforma primeiro a própria igreja, para depois transformar o mundo. A conversão pastoral, que o documento de Aparecida fala, que a Evangelii Gaudium do Papa Francisco fala, ela começa pela conversão pessoal. O meu encontro com Cristo me converte para que eu ajude, suporte, auxilie a conversão dos outros. E isso acontece também com toda a igreja. A igreja vai se convertendo enquanto igreja, né? Quanto a gente já se converteu e está se convertendo com o magistério do Papa Francisco, né? É a igreja se evangelizando. A igreja está sempre posta diante dessa palavra que ela anuncia, para que antes de pedir ao outro que o outro se converta, ela mesma se converta a essa palavra. Evangelizar, atenção a isso, não é levar uma doutrina, mas é tornar presente, é presentificar e anunciar Jesus Cristo. É o que nós chamamos de querigma. Querigma é o anúncio, que não é contar um caos, né? Querigma é o anúncio, que não é dar uma notícia, ainda que seja uma boa notícia. Querigma é aquele anúncio que torna presente o Cristo anunciado. E torna presente o Cristo para quê? Para que o ser humano chegue à sua plenitude. Qual é a plenitude do ser humano? Para que é que Deus nos criou? Deus nos criou para Ele, para comunhão com Ele. E nós chegamos a essa comunhão com Ele através da salvação e da divinização, né? Deus nos salva, nos resgata do pecado e vai nos tornando, pela graça do Espírito, cada dia mais parecidos com Ele. Então, o nosso diretório apresenta o processo evangelizador, também em 3 etapas. Primeiro, a evangelização. Depois, a catequese. E terceiro, a pastoral. É muito importante a gente compreender esse processo evangelizador. O que é evangelização? Evangelização é o anúncio querigmático. É esse primeiro anúncio, o primeiro contato que a pessoa tem com Jesus e a sua mensagem. Esse primeiro encontro. A evangelização é um anúncio que provoca a conversão. Quando a pessoa encontrou Jesus, né, os protestantes gostam dessa expressão, eu encontrei Jesus, né? Mas quando a pessoa encontra Jesus, ela então nasce nela o desejo de aprofundar a mensagem de Jesus. O que Jesus ensinou, né? E aí vem a catequese. A catequese, propriamente dita, ela é o aprofundamento da mensagem de Jesus. O que acontece hoje é que na catequese, muitas vezes, nós temos que, além de catequizar,
evangelizar as crianças, os adolescentes, os jovens e até os adultos, porque eles não receberam a evangelização na família, né? Então é muito importante que a gente saiba que nós estamos fazendo as três coisas. Nós estamos evangelizando, nós estamos catequizando e nós estamos pastoreando. Mas num processo evangelizador orgânico, cada coisa tem o seu momento. Primeiro eu apresento Jesus, depois a pessoa se aprofunda na mensagem de Jesus, para depois ela se tornar uma com Jesus e cuidar do outro como Jesus, bom pastor, cuida de nós. É a pastoral. Nós nunca deveríamos pegar uma pessoa que acabou de se converter, acabou de conhecer Jesus e jogá-la na pastoral. Não. Ela precisa passar pela catequese, que é o processo de aprofundamento, de amadurecimento. Bem, vamos para a nossa última parte, é a quarta parte do nosso primeiro capítulo, e eu vou encerrando, e aí vou passar a palavra para vocês. O quarto momento fala da evangelização no mundo contemporâneo. Nós vivemos hoje uma nova etapa evangelizadora. O magistério do Papa Francisco, depois do Concílio Vaticano II, tem trazido novos ares para a nossa igreja. E nós chamamos isso de nova etapa evangelizadora, porque o Papa Francisco nos convida a ser uma igreja em saída, uma igreja hospital de campanha, coisas que nós nunca tínhamos ouvido, coisa que nós não conhecíamos. E que agora, nessa nova etapa, o Papa está nos provocando a ser. E esse diretório que nós temos em mãos é o compêndio do ensinamento do Papa Francisco para a catequese. Essa nova etapa não é uma traição ao projeto de Jesus, de jeito nenhum. Essa nova etapa evangelizadora, ela é movida pelo Espírito. É o Espírito quem governa a igreja, dizia São João 23. E nós acreditamos nisso. Então, aquilo que o Papa Francisco hoje está nos propondo, nós escutamos como moção do Espírito. É o Espírito quem está nos propondo. O Espírito, ele conduz a igreja, ele guia a igreja para frente, para o diálogo com o mundo contemporâneo, com o mundo de hoje. Para uma conversão pastoral em saída missionária. Essa nova etapa evangelizadora, movida pelo Espírito, quer nos pôr em saída missionária. O Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, diz: é preciso abandonar as estruturas caducas que não dizem mais às pessoas de hoje, que não provocam mais a conversão e ser uma igreja que se converte pastoralmente em vista da missão, reformando estruturas, largando estruturas caducas e inovando segundo o Espírito, comprometendo cada discípulo missionário como sujeito ativo da missão eclesial. Meus queridos catequistas, vocês que catequizam os nossos jovens, adolescentes, adultos, crianças, vocês não podem transformá-los em objeto da catequese. Vocês têm que formar sujeitos da vida eclesial. Eles não podem estar sendo catequizados, vou usar uma expressão um pouco forte, para ser vaquinha de presépio. Não, eles têm que ser formados para ser sujeitos eclesiais, para ser discípulos missionários, não para ser passivos, que tudo recebem, não dizem nada. Não, eles têm que ser sujeitos ativos da ação da igreja. E essa ação da igreja, ela tem que contemplar 3 grupos de fiéis. Os fiéis católicos, aqueles que foram batizados e participam
das nossas comunidades cristãs, mas não só. Se a gente fica nesse primeiro grupo, os católicos, os catequistas, os ministros, o apostolado da oração, e a gente só trabalha para esse grupo, a gente vai acabar fazendo uma pastoral de conservação. É só para manter quem já está dentro da igreja a nossa pastoral. Não pode ser assim. Para que a nossa pastoral seja decididamente missionária, a gente tem que pensar nos batizados que não vivem as exigências do seu batismo. Talvez tenha até aí na sua casa gente católica, cristã, batizada, mas que não está nem aí, já não vai mais à missa, já não sabe mais rezar, já não quer nem saber de comunidade cristã. Precisamos olhar para eles. Precisamos evangelizá-los também. E tem mais, tem um terceiro grupo, mais desafiador ainda. Aqueles que não conhecem a Jesus Cristo ou que sempre o recusam. Que não querem saber de Jesus, sabe? Que dizem que Jesus não é nada. Que dizem que ele não tem nada para oferecer. Esses também precisam ser evangelizados. Porque diz a Evangelii Gaudium que todos têm direito a receber o evangelho. E nós, cristãos, temos o dever de anunciá-lo. Temos o dever de anunciar o evangelho a todos estes. Aos que já estão na comunidade, aos que receberam o batismo, mas não vivem as exigências dele, e aqueles que não conhecem a Cristo ou o rejeitam voluntariamente. Depois, o nosso quarto ponto vai apresentar aí 4 elementos finais do nosso capítulo, que são a evangelização e a inculturação, a catequese em saída missionária, a catequese como sinal de misericórdia e a catequese como laboratório de diálogo. 4 elementos muito importantes. Inculturação, eu já falei dele, né? Saída missionária, também cansei de falar dele. Sinal de misericórdia, isso acho que eu falei pouco, mas o Papa Francisco falou muito, né? E até nos deu um ano santo da misericórdia, vocês se lembram? A catequese tem que ser sinal de misericórdia. Eu tenho uma tristeza quando a catequese vira tribunal de julgamento. É o contrário da misericórdia. A catequese tem que ser sinal de misericórdia. E a catequese tem que ser laboratório de diálogo. Né? Temos um problema? Vamos resolver a ferro e fogo? Não, vamos dialogar. Vamos chamar as pessoas interessadas e vamos aprender desde o começo a dialogar. Eu tenho 2 catequizandos que não combinam um com o outro. Então vamos passar um para a turma de lá, outro para a turma de cá. Não, vamos sentar com os 2 e vamos começar a dialogar e ensiná-los desde pequeno a arte do diálogo. Isso é ser misericordioso, isso é ser missionário, isso é enculturar o evangelho. Bem, terminamos aqui a nossa apresentação. Falei para danar, Nossa Senhora, acho que vocês nem vão voltar no mês de maio, de susto, de tanto que esse padre fala, mas agora é a vez de vocês. Quem quiser falar, levante a mão, né? E aí ligue o seu áudio e tenha a palavra para reagir, não precisa ser só pergunta, pode ser, olha, isso aqui me tocou, essa ideia me é muito cara, né? Vamos agora para um momento de partilha, de diálogo. Tem gente que já ligou o áudio, pode falar. Quem quiser falar, levanta a mãozinha que a gente visualiza, tá? Olha lá, Fabiane Soares quer falar. Eu achei muito interessante, eu não conhecia, né, esse diretório acadêmico, eu já fui coordenadora de catequese,
eu não conhecia esse diretório. E assim, eu tô impressionada com a beleza que ele apresenta a nossa catequese, né? E eu acho que isso aqui seria até interessante a gente estar repassando, né, para as nossas catequistas, porque eu acredito que elas também não viram e não conhecem esse documento. E eu estou apaixonada, eu achei lindo demais o que ele transmite, o que ele passa, né, a forma como o senhor colocou e como o senhor explicou, assim, às vezes, pela vivência que eu tive, né, que eu fui coordenadora por 8 anos na minha comunidade, e eu busquei isso aqui, mas de acordo com o que eu tinha de conhecimento, e não o que de conhecimento, assim, como eu estou tendo aqui agora, mas eu acho que isso devia ser, assim, o nosso ar que respira, né? A nossa catequese tinha que ser 100% o que está escrito aqui, o que o senhor explicou, e muitas vezes não acontece, né? Principalmente na parte que o senhor falou aqui, a questão do Espírito Santo como protagonista, né? Quantas vezes a gente, como catequista, a gente chega na igreja e só passa o assunto e a gente não foca no Espírito Santo. Até coloquei uma observação aqui, que o senhor falou que ele é importante para a catequese, porque sem ele não transmitimos nada. E realmente, sem o Espírito Santo, a gente vai transmitir o que a gente pensa, o que a gente acha. E a catequese, o senhor também falou, é a transmissão da revelação desse amor, dessa amorosidade de Deus por nós. Então, o que está faltando na nossa catequese, estou falando assim, de experiência minha aqui, né? Não sei as demais, mas é essa falta do Espírito Santo realmente, essa espiritualidade por parte dos catequistas, por parte dos coordenadores, né? Que precisa ter mais a nossa catequese. É isso aí, Fabiane. O áudio está cortando. Você não conhecia o diretório, foi lançado no ano passado. O Papa tinha autorizado. Deixa para ligar o áudio só na hora que você for falar. Eu estou dizendo que você não conhecia porque ele é novo. Ele foi publicado em 2020. O Papa tinha assinado a publicação em março, mas aí veio a pandemia. E o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização guardou o diretório e depois, só em outubro ou novembro, é que ele foi publicado. Então, ele é novo. Essa é a primeira, não sei se eu estou errado, mas eu acho que para catequistas é a primeira formação que a Diocese está promovendo sobre o diretório, né? Nós já estivemos conversando com os padres. Se vocês forem conversar com os padres de vocês, eles já me conhecem porque eu apresentei esse conteúdo para eles há um tempo atrás. Agora, de fato, o Espírito Santo é o protagonista da catequese. Mas isso não pode significar, em hipótese alguma, que a catequese tem que ser improviso, né? O Espírito Santo não é o mestre do improviso. Pelo contrário, aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando, ele já está nos ensinando desde que o mundo é mundo. Então, não podemos improvisar. A docilidade ao Espírito se dá especialmente numa boa preparação da catequese. Uma boa preparação para a catequese. Quem é a próxima? Tem 4 aí agora com a mãozinha levantada. Tem alguém coordenando aí? Sim, as secretárias aqui são de olho. Isso, então nomeia lá. Quem fala agora? Lorena. Liga o seu áudio, Lorena. Ei, padre, sua bênção. Deus abençoe. Queria só agradecer mesmo por essa palavra de hoje. Foi muito bonito, né? Ter esse conhecimento.
E eu estou iniciando na catequese esse ano, e para mim foi de muito conhecimento, né? Muito válido tudo que foi falado aqui, porque dá uma luz para a gente poder começar, né? Eu achei muito interessante a parte que o senhor explicou sobre a fé, né? De andar junto com a razão. E agora o senhor reforçou isso, né? De que a gente não pode ir despreparado, né? Buscar o Espírito Santo, mas também buscar o conhecimento. E esse momento aqui foi de grande conhecimento. Eu agradeço muito o senhor por ter... Que bom, Lorena. Bem-vindo à catequese, viu? Obrigada. Que bom que você está começando. E olha, providencia se você não tem ainda. E agora vamos ler, tá? Vamos aqui, ó. É o seu manual, não é o manual, porque talvez você tenha um manual, mas para sua formação esse ano, se você ler e estudar o diretório, você já vai virar uma grande catequista em um ano. Tá bem, muito obrigada. Eu quero pedir desculpa se eu precisar de sair um pouquinho antes do final, porque eu tenho um trabalho a fazer. Tá bem, fique à vontade. Obrigado pela participação. Obrigada. Ô, padre. Oi. O perigo nosso, às vezes, é você querer dar uma catequese sacramentalista e doutrinal antes da criança namorar-se desse Jesus, conhecer esse Jesus. Você não acha? Eu acho que primeiro é o anúncio, igual você falou, o querigma. Depois, porque a gente que é catequista há muitos anos, igual você falou, você começava já de repente dar doutrina para a criança. Como que a criança vai aceitar essa doutrina se não conhece nem Jesus ainda? Não é isso? Pois é. Não é? A senhora tem toda a razão, Neide, não é? É. E a catequese sacramentalista, as pessoas ainda têm isso na cabeça. Às vezes a gente tem isso na cabeça. Mas eu acho que tem que... Cássia, minha filha. Uma catequese de escola, uma catequese... O que aconteceu aqui? Tem que ser querigmática, não sacramentalista. O sacramento faz parte da nossa fé, mas ele é sacramento de Cristo, sacramento da igreja. Né? Então, o importante é levar a pessoa ao encontro de Cristo. Se ela experimentar o encontro pessoal com Jesus Cristo, ela mesma vai buscar conhecer melhor os sacramentos. Mais alguém? Eu não estou visualizando aqui na minha tela. Naná? Não, Rosânia, né? Levantou a mão. Zana. É Zana que levantou a mão. Não, tem a Rosânia que levantou antes de mim. Rosânia Maria. Depois Ana. Isso. Depois a Elizabeth e a Edivânia. Rosânia. O seu microfone está desativado. Isso. Ô, padre, existe um resumo desse primeiro diretório que saiu? Ou é esse o único que tem? Não, esse é o diretório, né? O resumo vocês vão ter na apresentação do slide. Porque a diocese vai ter o diretório dela para a catequese? Ou não? Pode ser que sim. No futuro, pode a diocese fazer o seu. Né? Ou até o Brasil fazer o diretório, um novo diretório nacional. Ah, tá. É um processo, né? Muito obrigada. Foi ótimo. Agora, eu acho que a catequista devia adquirir, né, padre? Para ir. Você deu esse encontro para chegar em casa, a gente poder, depois do encontro, reforçar, né? E ler, meditar. Deixa eu só dar uma intervenção aqui.
que está falando, parece que as paróquias já têm um diretório lá. Eu já recebi aqui, tá? Na comunidade. Parece Toda catequista recebeu, será? Passou para o coordenador reproduzir para o catequista, tá? As comunidades já têm o diretório, eu já tenho meu irmão aqui, tá? Não, a coordenação, né? A coordenação, né? Ficou para a coordenação ver como que vai reproduzir esse material para os catequistas, tá? Magda, o ano passado foi feito um levantamento em todas as paróquias com as coordenações quanto ao número de diretórios. Então, cada paróquia emitiu para o secretariado e foi feito esse pedido, tá? Mas depois a gente pode estar vendo isso. Então, agora a Rosânia, eu também tenho no secretariado, viu, Zana? Rosânia. Eu também tenho. Ótimo, Ana. A Rosânia levantou a mão. Obrigada. Por nada. Rosânia, o seu microfone está fechado. Liga novamente. Enquanto ela vai ligando, Zana. Zana, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo. Estão me Ok, ouvindo? enquanto a Rosânia vai ligando o microfone, vai se preparando para falar, aí você pode se manifestar. Tá, é porque foi colocado aí, e é uma preocupação que a gente tem agora, né, nessa época de pandemia, principalmente da catequese online, que a gente, né, só colocou aí, que é formar discípulos e pessoas são sujeitos ativos dessa missão eclesial, né? E eu fico muito preocupada, eu já partilhei, né, na equipe diocesana também, essa questão, como que está sendo feita essa catequese online, né? Esse contato do Espírito Santo, né? Esse que eu, como protagonista, como que a gente tá fazendo isso? O senhor tem alguma dica, né? Alguma coisa que possa ser utilizada para que a gente possa aprofundar mais com essa catequese online, com relação a isso? Olha, Zana, a minha experiência aqui não é de catequese online. Nós fizemos uma outra opção. Nós fizemos uma opção pela catequese familiar. Em vez de catequistas fazendo catequese online com os catequizandos, nós estamos fazendo contato com as famílias e subsidiando as famílias para que elas façam encontros semanais com os seus filhos, sabe? Então, nós temos um projeto diocesano de catequese para esse ano, chamado Viver a Palavra, onde cada família, a família dos catequizandos se inscreveram. Esse ano, quem se inscreveu para a catequese não foi o catequizando, foi a família dele, né? E eles recebem um roteiro para celebrar a palavra, o evangelho do domingo, na sua casa, uma vez na semana, de preferência no domingo, certo? Então, o nosso caminho aqui é um pouco diferente, até porque nós somos muito cismados com essa história de catequese virtual, mas respeito a opção da diocese, claro. Talvez alguém da coordenação aí de vocês tenha uma melhor resposta para a Zana. Fique à vontade. Eu faço parte da equipe diocesana. É da equipe, Fábio. E o que está acordado é justamente isso. Tem paróquias aqui, inclusive, seguindo essa linha aí que o senhor falou, de preparar o roteiro para os pais fazem a catequese e dão o retorno, né? Sim, sim. Não sei se é a Raquel que está no grupo do regional, é você, Raquel? Sim, pai. Se você tiver, quem de vocês aí tiver no grupo do regional, pede lá o Pedro, que é o coordenador aqui da Diocese da Campanha, e ele manda para vocês
o nosso projeto Viver a Palavra. E aí, aquilo que vocês quiserem aproveitar, está à disposição. Sim, eu vou solicitar ele. Obrigado. De nada. Ô, padre, eu tenho uma experiência aqui da paróquia Nossa Senhora da Piedade, na comunidade do Campestre. Nós estamos fazendo live, entendeu? Primeiro, eu fiz uma pesquisa, telefonei para todos os pais, tocando opinião com eles, e eles falaram assim, que bom, dona Marta, porque eles já têm experiência de escola, e a gente manda o material antes, um pouquinho, uma semana antes, e os pais preparam com os filhos, e depois a gente faz uma live rapidinha com eles. Está sendo muito bom, bom mesmo, está sendo uma experiência excelente, tá? Eu acho que está sendo muito proveitosa, mas antes eu telefonei, conversei com os pais, mando material, peço os pais para dar olhada com os filhos, e depois a gente faz a live com os filhos. É bom que a gente vê a carinha dos meninos, né? Sim, é muito importante que esse material, que isso não seja só uma atividade escolar, mas seja um ponto celebrativo. Não, definitivamente. São passagens bíblicas, aproveitando o evangelho domingo, longe de escola. Beleza, muito bem, Maria. Mas é para questões bíblicas. Gente, seguindo as inscrições, a Rosânia já deve estar com o braço com cãibra. Há um tempão que ela está com a mão levantada. É só clicar e abaixar a mão. Vai lá, Rosânia, é com você. Eu achei interessante o padre está falando né, sobre a vida em comunidade, sobre a fé em comunidade, está vivendo, né, tudo junto. Eu acho que o interessante é que o nosso primeiro grupo em comunidade é a família, é dentro do nosso lar. Eu acho que a nossa prioridade começa do lar. Porque como eu vou viver uma vida em comunidade, se dentro do meu lar não tem isso, não tem essa paz, não tem essa harmonia. Então, o que eu acho interessante é que às vezes a gente está lá em comunidade, todo mundo orando junto, clamando junto, e dentro de casa tem muita desunião entre os familiares, né? É irmão que não conversa com irmão e tudo. Então, o bacana é a gente começar a mudar o nosso ambiente, trazer Cristo para esse ambiente familiar, e assim a gente vai para o nosso grupo da comunidade com a bagagem de amor e fé entre os irmãos bem maior, entendeu? Porque, às vezes, você vê pessoas lá dentro da comunidade, aquela coisa, e sendo que a realidade cá é ódio. Isso é o que eu penso, isso é o que eu sinto. Eu me sinto, sim. Eu sou muito de pensar nisso, que eu acho que a gente tem que estar trabalhando com amor, com verdade no coração. Não adianta eu estar lá na igreja pregando com os irmãos e tudo, e dentro de casa eu tenho raiva de um, raiva de outro. É igual o padre falou aí, às vezes você não gosta de fulano, e quando chegar no céu, pode ser ela que vai abrir a porta. Então, você entendeu? Eu acho que a gente tem que trabalhar isso em nós. Na comunidade tem muito mimimi. Eu falo isso até antes de eu fazer parte. Eu me afastei da comunidade por isso, porque tem pessoas na comunidade que, isso é minha visão, tá, padre? Que se acham melhores do que os outros e acabam as pessoas se sentindo excluídas. Eu acho que a comunidade também tem que trabalhar isso. E todo mundo vê que ele é igual a todo mundo, que lá ninguém é melhor do que ninguém. Igual o padre falou, que a nossa fé sozinha é um tamanho, mas a fé de nós todos juntos é outro tamanho. Então, por que tem que ter pessoas que sentem mais do que o outro? Isso afasta o cristão da igreja. Eu já fiquei afastada. Só que hoje em dia eu sou catequista,
coração. Não fico olhando aqueles que estão para lá, mas não. Agora eu estou lá para fazer um trabalho para Jesus, para evangelizar, fazer o que Jesus pediu e vou seguindo, entendeu? Agora eu não olho para o lado mais não. Eu olho só para a luz de Deus e vamos embora e deixo o outro vir para lá, entendeu? Muito bacana o encontro. Isso, o Evangelho, o encontro com Cristo, ele tem que nos converter a nós em primeiro lugar. Né? O primeiro convertido tem que ser eu. Né? Depois que eu me converto, que eu me transformo, aí a gente vai também para os outros. Né? Aí a gente pode anunciar essa boa nova que converte aos outros. É isso aí, Rosane. Quem que é a próxima? Elizabeth está com a mão levantada, Edivânia e Rafael. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Só queria falar, é um questionamento, né? Chegou um novo diretório, depois de 2 reformulações, nós vamos enfrentar um grande desafio, porque muitas das vezes ainda a segunda reformulação do diretório não está na mão de todos os catequistas. Muitos catequistas ainda não conhecem a fundo o que é o diretório, para que ele serve, qual o embasamento que ele nos dá, e isso falta muito. E a outra parte que eu vejo que hoje a catequese é um desafio, e se a gente tem muito medo dessa tecnologia digital que nós estamos utilizando agora, é só lembrar das palavras do Papa Francisco, que muitas das vezes a gente tem que usar daquilo que para nós a gente tem um pouco de receio, que é essa tecnologia. Mas aos olhos dos nossos catequizandos, das nossas famílias, eles acham atraente. E nós temos que pegar este meio e usar da melhor maneira possível. Tem muitas famílias que ainda, infelizmente, não têm acesso a essa tecnologia. Então, nós temos que usar de meios que essa palavra chegue até essas famílias. O padre falou aí sobre o processo que ele usa na paróquia dele ou na diocese, não compreendi direito, sobre a catequese familiar. Isso é uma boa forma daquela pessoa que ainda não tem acesso à tecnologia. Mas quem tem, fazer o possível para aperfeiçoar, porque no próprio contexto que a gente falou aqui hoje, que a palavra não muda, mas a igreja sempre está mudando para crescer. E hoje nós temos que crescer através, muitas das vezes, dessa forma de meio de comunicação que nós temos aqui agora. Temos que aprender. Estamos engatinhando? Sim, estamos engatinhando, mas a gente está no caminho da evolução. Nós estamos aprendendo com o que temos. E eu peço a Deus que nós consigamos levar esse diretório a quanto mais pessoas, melhor. Quem tiver com ele na mão, melhor ainda, mas só não é só estar com ele na mão, mas compreendê-lo verdadeiramente, vivenciá-lo verdadeiramente. Porque uma coisa é você comprar um exemplar e botar debaixo do braço. A outra coisa é você estudar, você compreender e colocar em prática, não somente para você, mas para toda a sua família catequética. É só isso. É isso aí, Elizabeth. Quanto ao conhecimento dos diretórios anteriores, não se preocupe mais com eles. Os diretórios, eles, quando um novo é diferente dos documentos da igreja, né? Quando um novo é apresentado, ele desbanca os anteriores. Então, eu mostrei os anteriores só para vocês verem que esse não é o primeiro. Mas agora não precisa se preocupar em conhecer os anteriores. Precisa preocupar, e aí, como você disse, tê-lo na mão e, sobretudo, colocá-lo em prática. Isso que é importante. Agora, preocupem-se com esse aqui, né? Deixa os 2 passados lá na estante da biblioteca só para a história, né? O importante para a gente pôr em prática agora é o diretório para a catequese, tá? Benção, padre. Agora sou eu, Edivânia. Oi, Edivânia. Deus abençoe. Amém. Aqui, eu quando
eu fui convidada para essa formação, a primeira coisa que eu pensei, estudar documento, porque é chato, que a linguagem é muito chata. Mas nesse, do novo diretório, que linguagem simples, que beleza, como que ele foi escrito. Eu estou apaixonada, estou muito interessada em ler, em cumprir a tarefinha de ler esse capítulo todo, porque é de fácil compreensão. Eu estou admirada como que ele foi escrito para realmente para nós, para pessoas simples, porque muitas vezes as palavras são tão difíceis de ser entendidas que a gente começa a ler e começa a cansar e você vai deixando o livro de lado e acaba que a gente não conhece nenhum documento da igreja. E esse documento não, ele foi pensado com carinho mesmo, com amor, e eu achei o máximo, achei show de bola mesmo essa formação. E eu nem percebi o tempo passar. Na hora que eu assustei, você já está dando a palavra para nós catequistas. É verdade, Edivânia. E essa é uma característica dos documentos do Papa Francisco. O diretório não foi ele que escreveu, né? Mas foi compendiado o ensinamento do Papa Francisco. E o Papa Francisco é simples. E ele escreve para gente simples. Então, não deixa essa paixão apagar, não. Leia, estude e apaixone outros pelo nosso diretório para catequese. Tá? Durante essa pandemia, eu tenho feito algumas formações com o escritor da Paulus, Altieres dos Santos. E ele fala muito disso. Catequista que não gosta de formação, ele não pode ser catequista, porque a gente tem que ler bastante. E esse diretório desperta, sim, esse interesse de ler mesmo, porque até agora, o pouco que eu li, foi bem gostosa a leitura. Muito obrigada. De nada. Não sei se eu posso fazer uma propaganda. Durante a pandemia, se eu não puder, depois vocês me castigam. Pode sim. Durante a pandemia, eu fiz uma série de lives sobre os documentos do Papa Francisco, sobre o magistério do Papa Francisco. Toda quinta-feira à noite, eu fazia uma live estudando capítulo por capítulo, como nós estamos fazendo aqui, com diversos documentos do Papa Francisco. Essas lives todas estão reunidas num blog. Se vocês quiserem anotar aí, para depois vocês irem lá, assiste uma, depois assiste outra, e vai lendo os documentos do Papa Francisco, o blog é o seguinte: live, né? Live sobre a mesa. Não é sobre mesa, não, viu? Sobre a mesa. Live sobre a mesa. blogspot.com. Se alguém tiver dúvida, eu estou colocando no chat para vocês conferirem. Repete aí, live sobre a mesa. .blogspot.com. Está lá no blog. Depois eu podia fazer um canal no YouTube. Aí é fácil, a gente vai divulgando, né, para essas formações. Se você procurar no YouTube Paróquia de Careaçu, as lives estão lá também. Paróquia de Careaçu, que é a minha paróquia. Vou pôr lá também. No YouTube tem que procurar Paróquia de Careaçu. Nossa Senhora. Beleza. Longe, hein? Eu acompanhei algumas, realmente foi muito boas. Foram muito boas, né? Quem que acompanhou? É Ana Maria Sena. Ah, que bom, Ana Maria. É porque eu sou amiga do Pedro também, né? Sempre que ele partilha, eu fico de olho nas coisas que ele compartilha, né? E sempre tem você lá junto, né? Ah, joia. Ele é um companheirão. Tem mais alguém com a mão levantada? Rafael está de mão levantada e a Gorete também. Vamos lá. Boa tarde, Padre. Boa tarde a todo mundo. Durante este curso, né? Eu achei uma frase muito bacana e eu queria ver se é desta maneira mesmo. A palavra ilumina os gestos
e os gestos revelam a palavra. É isso mesmo? Os gestos explicam, concretizam a palavra. É. Não é bom a gente voltar ao verbo revelar, porque isso é a revelação, né? Isso. É porque eu Se vejo... você quiser aprofundar isso, dá uma olhadinha lá na Dei Verbum, do Concílio Vaticano II. Uhum. Tá? Porque, da maneira que eu vi isso aqui, padre, essa frase, por que ela mexeu comigo? Porque ela vai falar do Espírito Santo, no meu entendimento, né? E a palavra, você recebe a palavra, recebe o Espírito Santo junto, você muda, né? Muda os seus gestos e, mudando os seus gestos, você explica a palavra para os outros. Eu entendi dessa maneira, por isso que eu achei tão bonito, entendeu? Sim, tem razão. Porque é uma preocupação muito grande durante a catequese, é realmente a preocupação de mostrar a presença do Espírito Santo, o que ele provoca, né? E esta frase, bem trabalhada, eu acho que ela deixa muito claro isso. Gente, uma coisa a respeito do Espírito Santo, muito importante. O Espírito Santo é como ar, né? O Espírito Santo é como vento. A gente não vê o Espírito Santo, a gente vê o fruto da sua ação. Então, assim, não se preocupem em falar demais do Espírito Santo, não se preocupem em temos que rezar muito ao Espírito Santo. Não, nós temos que nos deixar mover pelo Espírito Santo. Ninguém vai ver o vento, vai ver as folhas balançando e vai dizer, isso é o vento, né? Senão a nossa catequese fica muito pneumática, né? Fica uma catequese do pneu, do pneuma, do vento, né? E não é isso. Claro, quando o conteúdo pede que a gente fale do Espírito Santo, a gente tem que falar dele. Agora, a gente tem que falar sempre no Espírito Santo, deixando-se levar por ele, para que ele torne Cristo presente na nossa catequese. Uma catequese no chão da vida, né? Com o pé no chão. No chão da vida. Se tirar os pés do chão, o Espírito Santo some do ar. Gente, pronto, eu queria só colocar a ordem aqui de fala, Gorete, a Ilza, e a gente encerrar por causa do tempo, né? Isso. Gorete. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sua bênção. Deus abençoe. Não, estou toda atrapalhada. Eu achei maravilhosa essa fala aqui, que o Espírito que governa a igreja, que é preciso abandonar as estruturas caducas e se inovar no Espírito. Mesmo. Eu sou catequista há 43 anos, eu falei que se eu parar de dar catequese hoje, eu já ganhei a glória, porque eu estou nessa turma minha, eu tenho um catequizando que é autista. E assim, ele vai à missa todos os dias com o avô, ele é criado pelo avô. E aquilo me incomodava muito, porque ele é um menino, dentro das limitações dele, que dá resposta a todas as coisas da igreja. E um dia o nosso padre aqui de Carneirinhos, Padre Mar, ele mesmo falou que ele foi tentado a dar a comunhão para ele, e ele balançou assim, que ele não podia receber, que ele não tinha feito a primeira Eucaristia. E aí, nesse mesmo dia, o avô dele, conversou comigo, se tinha como eu conversar com o padre, se ele podia fazer a primeira Eucaristia antes da turma, porque ele já está mais velho, e ele acompanha o avô para todo lado, o avô já está muito idoso. E eu conversei com o padre Marco, gente, eu falei assim, é uma coisa do Espírito Santo mesmo. E o padre Marco falou, por que não fazer a primeira Eucaristia dele? Tem que quebrar essas estruturas caducas. Então, assim, na hora que falou essa palavra aqui, para mim foi a palavra certa. Isso está escrito no diretório e é uma citação da Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Isso. E a primeira Eucaristia dele aconteceu dia 17 de dezembro.
Então, assim, quando eu vejo ele na igreja, recebendo a Eucaristia, sempre que ele me vê, ele olha para mim, assim, aquilo para mim, eu já ganhei os 42 anos que eu dei catequese. Eu trabalhei em catequese. E, assim, e o avô dele falou que assim que voltar, acabar a pandemia e voltar a catequese presencial, ele vai voltar a fazer os encontros. Então, assim, é essa caduquice aí que tem que acabar mesmo, e quebrar essas barreiras. E o padre também, que é o pároco também, ele tem que ajudar muito, né? Isso, assim, para nós é uma grande vitória ter um padre que acompanha isso tudo. Com certeza. Obrigada. Valeu, Gorete. A Ilza encerra, tá, gente? Ilza. Ilza? Liga o seu áudio, Ilza, talvez esteja desligado. Não, tá ligado. Tá? Tá. Parece que ela não está conseguindo falar. Alguma coisa. Mas só antes de passar para a Raquel, o padre de agradecer, pedir desculpas aí por algum imprevisto, né? Imagina. Falar que nós somos parceiros, né, a partir de agora nas formações mesmo, né? E a equipe aí, a Edna e a irmã Silvia, que salvaram, porque se um notebook estraga, o outro está atento, né, irmã Silvia? Estamos aí para isso, Ana. Estamos juntas. Realmente, nosso agradecimento ao Padre Jean, que iniciou a nossa formação e pela, né, a participação das pessoas, os comentários que eu vi no chat, as pessoas estão muito maravilhadas, agradecidas. Então, muito obrigada. Obrigada à equipe do secretariado, obrigada à Diocese por ter abraçado com a gente, com a equipe da EDAC, essa formação, só reforçando que o diretório é igual a irmã falou, tem em todos os secretariados, quem não tem ainda, tiver interesse, procure o secretariado ou procure a coordenação regional, que elas vão poder orientar. Reforçar que nosso próximo encontro é dia 15 de maio, no mesmo horário, pela mesma plataforma. Então, contamos com a presença de vocês. E com o mesmo assessor. Exatamente, muito feliz que será o Padre Jean. Então, se eu quer fazer as suas últimas considerações, a conclusão. Não, eu espero por vocês, dia 15 de maio, nós vamos estudar juntos o segundo capítulo. Né? O segundo capítulo é mais concreto, porque é sobre o que é a catequese. Esse primeiro é mais teológico, é mais complicado, mas eu acho que vocês compreenderam muito bem. Então, vamos adiante e não esqueça da tarefinha. Ler o capítulo primeiro. Não se contente de ouvir falar. Leia, rabisque, escreva do lado, sublinha, estude. Isso é o segredo, para depois pôr em prática. Tá? Fiquem com Deus. Então, muito obrigada, Padre Jean, mais uma vez. Contamos com vocês, participantes, para depois ir repassando isso nas paróquias, na comunidade. Infelizmente, essa plataforma é limitada ainda o número de pessoas, a gente não consegue estar com todos os nossos catequistas aqui, então contamos com vocês para estar repassando isso. Então, se organizem aí de alguma forma para poder estar repassando. Então, uma boa tarde a todos, muito obrigada de novo, obrigada pela participação, obrigada equipe da EDAC, e nos vemos dia 15. Boa tarde, tchau. Boa tarde, obrigada, valeu. Deram chute. Obrigada, maravilhosa. Tchau, bom fim de semana. Boa tarde, gente. Até a próxima. Boa tarde. Bom Deus.